Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Em nome do comitê do Centro Empresarial, Comitê de Recursos Humanos, que eu, Vanise e a Paula somos as coordenadoras, então a gente está puxando à frente hoje na organização desse nosso bate-papo, tá? Agradeço a todos pela disponibilidade, pelo tempinho que vocês tiraram para nos ouvir, bater um papo também com o Hector e com o Anderson. Hector, Anderson, muito obrigado por terem aceito o convite, né? Ter tirado um tempinho do precioso tempo de vocês para conversar um pouco conosco, tá? E o tema? E agora, RH? O que a gente vai fazer? É um tema bem chamativo, né? Então, qual que é o nosso objetivo hoje do nosso bate-papo? De como é que podemos ter um olhar para uma cultura mais ágil nas nossas organizações em que atuamos, além da gente do Gianderson apresentar algumas ferramentas, algumas tecnologias que poderão ser úteis nos processos de RH para facilitar os processos, né? Eu, particularmente, estou tendo a oportunidade de trabalhar com esses dois profissionais aí e digo para vocês que está sendo um grande aprendizado. Tem outros colegas também da Florence que estão tendo a oportunidade de trabalhar com o Gianderson e com o Hector. Então, vamos apresentar os dois aí. Então, o Hector Alves, ele é administrador de empresas, formado pela UX, proprietário da empresa Somar, facilitadora de soluções e treinamentos, consultor Projeto Empreender, da Federação, consultor do projeto Negócio a Negócio do Sebrae, com mais de 1.000 atendimentos a micro e pequenas empresas da Serra Gaúcha, Vale Pardo e Taquari. Trabalhou com entidades de classe como SIC Farroupilha, ACI Carlos Barbosa, APM de Garibaldi, SIC de Bento Gonçalves, Microempa em Caxias do Sul e SIC de Vacaria. Atua como vice-presidente do Integra Farroupilha e é coordenador do Eixo de Inovação e Tecnologia de Farroupilha também. O Anderson atua como cientista de dados em projetos de transformação digital e inovação, é mestre em análise de dados pela PURGS, é formado em administração de sistemas de informação pela Uniriter, foi professor universitário de 2006 a 2019, lecionando em instituições como UX, Instituto Federal, PURGS, Unilassalle, tem vasta experiência profissional em projetos de tecnologia na Philips, na Labs, nos Estados Unidos, ABLA, Estados Unidos, Moreira Labs, em Portugal, SIC Sistemista da Toyota, Teus Metalsa, Natura, Supermercados Extra, Centauro, e atuou profissionalmente como analista de recuperação em empresas e na área de logística da Braskem, Ambev, Votorantim Cimentos. Vocês podem ver que os currículos deles são bem amplos, né? Vai estar bem assessorados aí no nosso bate-papo de hoje. Bacana. Então, com vocês. Bacana. Obrigado, Vanise. Pessoal, é um grande prazer estar conversando com vocês. A gente sabe que o tempo da gente ele é caro e a gente pretende tornar ele um pouco melhor com esse nosso bate-papo, tá? Que a gente vai conversar aqui com vocês e agora RH. Só para trazer algumas coisas importantes antes da gente começar a live, eu vou ter 30 minutos para falar sobre a questão de cultura ágil. O Anderson vai ter 30 minutos para falar sobre tecnologia. E se vocês tiverem perguntas, eu peço que vocês anotem e no final a gente vai deixar 10 minutinhos para perguntas, tá? Pode ser? Bacana. Então, a gente quer agradecer o Centro Empresarial, em nome do presidente do Centro Empresarial de Flores da Cunha, o Alessandro Daniel Cavagnoli. Queremos agradecer também a promoção aí do Comitê dos Recursos Humanos, a Paula Cavagnoli e a Vanise Gres. O apoio também do Comitê de Inovação, o Diogo Escavinin e o Vicenza Viandrigo. E, em especial, também a toda a organização aí da Josi, em nome da Josi, e toda a sua equipe aí do Centro Empresarial. Eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Todos estão vendo aí a tela?
Sim. Sim, mas acho que tu dá um F5, Hector, Vamos para ver ampliar. aqui. Vamos ver aqui. Agora sim. Isso. E agora, RH? Como é que nós vamos trabalhar agora? Com tudo acontecendo aí, né? A gente trabalha, todos esses negócios mudaram, as coisas foram ficando difíceis e vamos fazer uma reflexão com nós todos aqui. Vamos nos colocar no lugar aonde a gente estava no início de 2020. Como estávamos no início de 2020? Vamos fazer essa reflexão. Qual é que era a perspectiva de mercado ali em janeiro de 2020? Olha lá, ó. O mercado prevê pela primeira vez crescimento do PIB abaixo de 2% em 2020. Já não era uma coisa muito fácil, né? Quais são as perspectivas da economia brasileira em 2020? O consumo deve impulsionar o crescimento. O FMI melhora a previsão do crescimento do Brasil em 2020 e vê recuperação da economia global em ritmo mais lento. A economia brasileira tem em 2020 o terceiro ano de agora vai. Vocês não tinham a sensação que 2020 ia ser um ano diferente? Eu, sinceramente, eu trabalho com entidades e em cidades e eu via empresas assim já produzindo em janeiro coisas que elas não produziam. Sempre aquela coisa, não sei com vocês, mas é muita característica nossa que as coisas acontecem depois do carnaval. Mas esse ano estava se apresentando diferente. Já janeiro a economia e alguns setores já estavam mais aquecidos, tá? E aí vem antigamente, mais ou menos 120 dias atrás, todos tínhamos respostas e sabíamos para onde as nossas carreiras ou empresas iriam. Como é que era a perspectiva? Estava vindo essa onda da pandemia, mas a gente não tinha noção real do que o que poderia acontecer em relação a isso. Eu estou falando antigamente, há 120 dias atrás, né? Então, a situação mudou muito rapidamente, as coisas foram drasticamente mudando, tá? E nesse momento, e como estamos hoje? Queda projetada para a economia brasileira em 2020. Nós vamos ter prever um tombo de 5% do PIB. Uma retração de 2%. O Brasil caminha para a maior crise econômica da sua história. Desemprego no Brasil vai continuar alto por um bom tempo. Então, o intuito dessa live aqui não é a gente falar se as decisões do nosso governo ou as decisões de quem está à frente do poder público se estão certas ou se estão erradas. A nossa live aqui ela está focada nas empresas, naquilo que realmente está impactando todo esse momento difícil, todo esse momento de pandemia. Então, nós não temos nenhum viés político, nenhum viés se está certo ou está errado. O que a gente está trazendo aqui é uma questão de como estão as empresas. Como é que nós estamos enxergando e como é que nós estamos vivendo hoje. E nesse momento, todos temos perguntas e ninguém tem respostas. Parece engraçado, né? Vamos refletir, a gente trabalha nas nossas empresas, somos especialistas, entendedores do que temos que fazer, do que temos que entregar. Mas daqui a pouco, a semana que vem, a gente não sabe se vai trabalhar. A semana não sabe se a bandeira ficar vermelha ou se acontecer um lockdown. A gente não sabe o que vem pela frente. Vocês entenderam? A gente está entendendo aí a questão emocional que está envolvida todo esse momento? Nós entrávamos, sabíamos que ia trabalhar, ter que entregar. Normalmente as pessoas passam um mês, passa 6 meses, passa o ano e quando vem passa tudo muito rápido. Vocês não têm a sensação que daqui a pouco a nossa semana passa rápido porque a próxima semana a gente não sabe se vai trabalhar? A gente não sabe porque as nossas leis foram mexidas, as pessoas estão indo e vindo, as pessoas não estão trabalhando, está dando uma bagunça geral. Ou não sei se isso é bagunça ou uma reorganização das coisas. Então, é muito sério o que está acontecendo e eu não estou levando para a questão saúde, ela é séria, as coisas são sérias que estão acontecendo, mas eu estou levando para a questão econômica de tudo isso.
Porque aqui a gente está reunido em empresas, pessoas que fazem acontecer, pessoas que levantam diariamente para dar certo. Ninguém levanta para dar errado. Todo mundo levanta para fazer algo diferente dentro da sua empresa, dentro do seu contexto. Então, nesse momento, ninguém tem mais resposta para nada e a gente não sabe como o mercado vai reagir e como as coisas vão acontecer. Só que nunca na nossa história, eu acho que mais forte, as áreas de apoio das empresas nunca tiveram tamanho protagonismo dentro das empresas. Nunca a área das humanas foi para frente. Normalmente, o que a gente imagina no pelotão de frente de uma empresa? Área de vendas, o pessoal estratégico para entender o mercado, para ver o que vai acontecer, quais as ações que vai ser feita, quais as projeções, nem projeções a gente consegue fazer mais nesse momento. E as áreas de apoio, elas nunca estiveram tão importantes nesse momento, por quê? Porque são pessoas. São áreas que atuam com pessoas. E essas pessoas, elas estão abaladas. Todos estamos. Todo mundo não sabe o que vai acontecer. A gente é bombardeado diariamente pela televisão por várias notícias. Muitas questões de economia, de comunicação, está tornando as coisas mais difíceis para as pessoas. E a gente espera, mesmo assim, que as pessoas deem resultados no seu local de trabalho. A gente imagina que as coisas têm que acontecer, a gente tenta levar as coisas num patamar mais normal possível, mas a normalidade não está mais instituída nesse sentido. Então, por que eu falo áreas de apoio? Porque nunca na história foi tão importante a questão humana, pessoas. E dentro disso, o RH ou a gestão de pessoas tem uma atenção aos acontecimentos dentro da tua empresa, da sua empresa. E eu pergunto para vocês agora, como é que estão as empresas, como é que estão as pessoas dentro da tua empresa? Vamos fazer um exercício aí de imaginação. Como é que está o teu colega? Como é que estão os teus gestores? Como é que estão os teus subordinados? Como é que estão essas pessoas? Cada um recebe a informação de uma forma diferente. Eles estão sendo, todos nós estamos sendo impactados. As reações não são mais normais como o que era certo, porque a gente tinha respostas para as coisas. Agora a gente tem pergunta, e agora, o que nós vamos fazer? E o intuito da nossa conversa aqui, o método ágil é uma das questões bem importantes, mas ele não é a única solução. Mas como é o intuito desta live, a gente falar de métodos ágeis, então vai ser bem importante, a gente vai levar esse assunto todo para esse lado, não desmerecendo nenhuma outra solução, não dizendo o que está certo e o que é errado, mas uma metodologia que pode realmente estar ajudando e fazendo as coisas estarem um pouco melhor. E aí eu trago para mais uma reflexão. Como é que está a realidade dos profissionais? Aguarda ordens, não dá novas ideias, tem visão de curto prazo, faz vista grossa, trabalha pelo salário, evita desafios, não chama responsabilidade, comunica ruim, estima mal os seus tempos, sem foco quando possui várias responsabilidades. Impossível de crescer assim. Então as pessoas, ou elas estão sendo empurradas para isso por esse momento, aquela paralisação, aquilo e agora, ou elas já estavam assim. E por que elas estavam assim? Ou por que elas estão assim? Eu gostaria que todo mundo refletisse e olhasse sempre para dentro da sua empresa. Por que às vezes as pessoas não estão bem? Por que às vezes elas não entregam? Porque às vezes eu falo e a pessoa não entende, eu tenho que repetir 10 vezes. Porque às vezes a questão comunicação é difícil dentro da minha empresa. Por que as pessoas não entendem? E às vezes os profissionais mesmo tentam, se desgastam nessa questão toda e não conseguem entender essa questão que é muito importante. E eu trago para uma outra realidade. Se eu tenho esses profissionais, eu tenho também as empresas nesse momento.
Planejamento pobre, não cumpre os prazos, gasta mais do que previsto, horas extras com frequência, constantes negociações com o cliente, fluxo não padronizado, conhecimentos espalhados e perdidos, falta de previsibilidade no faturamento, vive apagando incêndios. Então, assim, ó, nós brasileiros, a gente não leva muito a sério a questão planejamento e a gente não olha nunca o futuro, mas não um futuro somente para ganhar, mas também para se proteger. Então, as empresas, nesse momento, muitas estão quebrando por nunca fazer alguma dessas coisas, ou um conjunto deles, dentro da sua empresa, e a própria pandemia deu um empurrãozinho para as empresas quebrarem. Então, isso é muito sério. Quando eu tenho essa questão entre a empresa que não enxerga para onde ela vai e ela não tem esse entendimento, com as pessoas que eu tenho dentro dela. Então, muito o que é? É direcionamento. É metodologia, muitas das vezes. E o nosso foco aqui é a gente conversar sobre esta questão, desta metodologia que eu e o Genderson viemos trabalhando e que isso realmente vem mudando as pessoas, vem mudando o entendimento do posicionamento delas dentro do seu local de trabalho, a responsabilidade do trabalho em equipe, mas em uma forma que todos tenham conhecimento dos desempenhos individuais e cobram resultados um do outro, sem hierarquias. Olha só que bacana. Eu estou dizendo sem hierarquia, eu não preciso o chefe me mandar, eu preciso entender qual é a importância de uma cultura ágil para que eu possa somar um pouquinho o que eu estou fazendo com um pouquinho do outro e a gente entregar algo além do que está sendo entregue. Então, a cultura ágil tem esse poder de fazer essas pessoas se enxergarem dentro do processo e fazer com que essas pessoas somem forças para ter melhores resultados. E como é que é feito tudo isso? Tudo isso é feito através de um projeto, que tem início, meio e fim. Então, esse projeto é um esforço temporário que produz algo que é único, algo que cada um entrega o seu melhor, cada um entrega aquilo que ele tem, ele é incentivado, ele é mostrado para a pessoa para ela entregar o seu melhor. Então, dentro desse esforço, a gente começa cada um a entregar um tijolinho, só que esse tijolinho ele não constrói parede. Ele é a base para criar pontes. Pontes dentro da tua equipe, pontes dentro do teu setor, pontes dentro do teu ecossistema onde a tua empresa está. Então, se nesse momento a empresa, que já está passando por esse momento difícil de pandemia, as coisas estão complicadas, eu tenho que fazer muitas voltas para chegar nos objetivos, o método ágil, ele tem, através da metodologia, a importância de impulsionar e colocar a equipe todas no mesmo contexto, todos na mesma página. Então, se eu tenho um projeto de A a B, eu não preciso fazer a curva, eu consigo ir reto, porque todos estão entendendo como é que esse projeto pode estar acontecendo. Dentro disso, esse projeto existe um contexto bem importante, que é esse desenho que está aqui. Tudo parte de uma visão da empresa, ou do setor, ou da área. E aí, dentro dessa visão, a gente busca o backlog. O backlog do produto é o quê? Qual é o nosso problema? O nosso problema maior que a gente tem dentro da nossa área é tecnologia, é gestão de pessoas, é trabalho em equipe, é operação. Então, quando, através da metodologia, a gente identifica a maior dor, eu quebro esta maior dor, por exemplo, se for tecnologia, em pequenos pedaços. E a gente consegue trabalhar através de um backlog da sprint, que são entregas de cada 15 dias, em que as pessoas sabem o que elas têm que entregar para poder fazer um trabalho em que chegue o todo. Então, esse é um projeto que tem início, meio e fim, e através do backlog a gente define. Esse projeto é de 1 mês, é de 2 meses, é de 3 meses, e essa equipe multidisciplinar, que é treinada para estar enxergando esses desafios dentro do projeto, ela vai lá sem nenhum vício, porque ela não é da área, ela é uma equipe multidisciplinar, e ela começa a fazer entregas de 15 em 15 dias, e aí a gente faz a questão da sprint.
de 2 a 4 semanas. Isso aqui é uma coisa muito flexível, dependendo do tamanho do projeto. Mas o grande legal de tudo é que eu tenho reuniões diárias de 15 minutos. E essas reuniões diárias de 15 minutos é o que faz a diferença. É o momento que as pessoas começam a falar quais são as dificuldades para poder atingir o seu objetivo. E se realmente o projeto está indo para o local certo. Isso que é o bacana de um projeto ágil. Eu consigo, a cada de 15 em 15 dias, enxergar o que pode ser feito e eu posso mudar ele no meio do processo se eu achar que a direção está indo errado. Então, isso é a diferença de um método ágil em que eu tenho pessoas pensando e elas estão livres para pensar e para entregar dentro de uma metodologia. Então, dentro disso, a gente chega num produto ou um incremento. Então, o processo das empresas, ela passa por isso. O que a gente faz através do método ágil é trazer para as pessoas uma nova consciência que aquilo que elas estão fazendo pode ser melhor entregue e que a comunicação ou o jeito que a equipe está trabalhando pode ser melhorado. E a grande vantagem de estar trabalhando, tá, com métodos ágeis, tá? Eu tenho uma equipe com autonomia, colaboração, comunicação intensa, unidade, confiança. E aí eu pergunto para vocês, como é que estão as nossas equipes aí nas nossas empresas? Será que a gente está trabalhando como equipe mesmo? Será que tem gente sobrecarregada? Sempre os mesmos estão sempre puxando na frente? Será que tem muita gente que fala muito e entrega pouco? Ou tem aqueles que não falam, mas também entregam? Será que não tem pessoas, não tem potenciais dentro da tua empresa que estão escondidos e a gente não sabe como tirar o melhor deles, eles também não sabem? Então a equipe ela é movida dessa forma, ela faz com que as pessoas entendam o seu real papel, o seu real valor dentro disso e a gente ganha uma melhor produtividade, tá? Uma produtividade em que a gente começa a entregar valor, ter objetivo, ter foco, ter equipe e quando as pessoas entendem o seu real valor dentro do processo do projeto que tem que ser entregue, as pessoas entregam valor realmente. E a gente fica naquela, o fulano não entrega, o cara não é isso. Mas às vezes a gente não sabe lidar como fazer as coisas e como impulsionar as pessoas a fazerem. Então, dentro do método ágil, a gente começa a entregar valor, as pessoas começam a se enxergar. Então, tudo é feedback rápido, os erros são em estágios iniciais, tem qualidade, satisfação do cliente, flexibilidade e mudança. Então, a vantagem do método ágil é que ele é ágil realmente, ele acontece rapidamente, ele trabalha na cultura, uma forma de levar as pessoas com uma nova consciência de trabalhar em equipe. Pessoas são mais importantes do que ideias, mas a tecnologia pode acelerar a eficiência. É contigo aí, Genderson. Legal, bacana, Hector. Então, desejar aí uma boa noite a todos, agradecer ao Centro Empresarial pela gentileza e é mais uma oportunidade muito bacana aí da gente conversar e entender novos caminhos, né? A gente aprender cada vez mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com vocês, mas eu vou fazer um pouco de um pouco diferente. Eu vou fazer um roadshow, vou mostrar algumas coisas, aquilo que eu acredito que agrega para nós em termos de quando a gente está falando de tecnologia e pessoas, tá? E aí no meio do caminho vocês vão ver que não tem uma ordem lógica proposital. E aí depois, se alguém quiser perguntar por quê, eu vou ficar aberto a dizer por que as ordens lógicas no mundo de hoje já não valem muito para a gente chegar nos resultados que a gente quer. Pode passar aí, Hector, por favor. Eu começo com uma constatação, tá? Hoje se fala muito, tem muita questão da moda, da transformação digital, inovação, todas essas questões, cultura ágil também, todos são palavras que estão muito em voga. Mas se a gente for olhar, foi feita uma pesquisa o ano passado nos Estados Unidos e se verificou que 70% dos projetos de transformação falham. E eles falham por quê? Porque eles focam muito na solução e pouco de entender o problema que realmente está acontecendo. Então, existe um pouco de fetiche pela tecnologia.
e a gente tem que ser obcecado pelo problema. Então, se a gente só foca na tecnologia, querendo botar, porque quer botar aquela tecnologia, com certeza vai falhar. E a gente vê aí que a implementação de sistemas grandes em empresas falham porque não é feito um planejamento se aquele sistema vai agregar para a cultura estratégica do negócio. Ele vai ser um diferencial mesmo para agregar aumento de produtividade, eficiência, que as pessoas vão sair melhor no final do seu dia com aquela tecnologia. Então, o que acontece, geralmente é um Frankenstein, que as pessoas escolhem uma tecnologia, não falam com as pessoas, e as pessoas não têm oportunidade de usar, experimentar, e acaba depois falhando o projeto de transformação digital, botando a culpa em quem? Nas pessoas, né? Mas elas não foram ouvidas para saber como é que é. Ah, não, a tecnologia sempre é solução. O problema foram as pessoas que não se adaptaram a ela. Então, é mais ou menos esse o contexto que a gente está trabalhando. E tem um outro fator muito importante quando eu estou falando de transformação digital. A palavra transformação quer dizer que eu entrei com o estado A e não sei qual é o estado B que eu vou sair. Ou seja, eu vou ter que me transformar e eu vou ter que me experimentar. Quando eu estou falando em experimentação, eu estou falando de cultura do erro. A gente tem na sociedade, é muito forte, ainda mais aqui no Brasil, se a pessoa disse que quebrou, que falhou, que fracassou, é visto como ruim. Sendo que grande parte dos fundos de capital de risco americano olham num currículo de um empreendedor de uma startup se ele já montou outros negócios anteriormente, se ele já falhou. Porque a falha traz inúmeros aprendizados que aquela pessoa que só acerta na teoria não traz. Então, falhar, a cultura do erro está por trás também de uma mudança psicológica. Quando a gente é criança, a gente erra, cai, levanta, tenta várias vezes, e quando a gente começa a crescer, a sociedade começa a nos botar num cabresto de dizer formas de trabalhar, formas de dizer que eu tenho que só obedecer a pessoa que tem maior hierarquia, eu não posso questionar nada, eu não posso tratar as pessoas com respeito, tem que me obedecer. Então, é uma série de cabrestos que nos deixam com uma cultura de erro muito baixa, e aí a gente falha porque foca em tecnologia e não foca no problema das pessoas, tá? Por gentileza, Hector, pode trocar aí, por favor. Então, o nosso grande sábio, né, Steve Jobs, ele já dizia, na verdade, ele investia muito tempo na jornada das pessoas. Como as pessoas iam usar a tecnologia. E não é a tecnologia em si. Então, a gente tem que ter uma crença muito forte de entender como é que é as dores das pessoas e como é que é a jornada dela perante aquela dor que ela está tendo. Mas aí, o que vai acontecer? Eu não vou usar... e aí a gente cai na segunda falácia. Primeiro, a gente tem a diversidade e a cultura do erro. E, ao segundo momento, a gente tem um outro problema, que a gente fica focando muito na questão de tecnologia, e não pensa nos resultados que aquelas pessoas podem dar, porque eu simplesmente não pergunto. Você está se sentindo à vontade com essa tecnologia? Ela serve para você? Ela chega num resultado melhor? Eu tenho evidências disso? Não, eu fico só, cada um achando uma coisa, e por isso que os projetos de transformação digital falham, tá? Por gentileza, Hector. E aí a gente chega, né, na nossa conexão. Pô, então vem cá, aqui, qual é o ponto de conexão, Jandas? Como é que eu começo a entender como é que a tecnologia entra no RH? Eu tenho que começar com minhas dores. Quais são as dores que eu tenho no meu dia a dia? Problemas reais. Não são problemas imaginários da cabeça do gestor de RH. E por que eu estou falando isso? As pessoas aqui na fábrica, ou as pessoas aqui na minha empresa, ou aqui no escritório, elas são insatisfeitas com o salário. Aí vem a primeira questão. Isso é uma hipótese. Eu preciso de dados. Eu não posso mais começar a fazer um processo de adivinhação. As pessoas têm que perder a mania de querer ser mágico, né? E ficar adivinhando qual é o problema das pessoas. A gente precisa de dados, evidências. Só assim que a gente pode chegar numa constatação e, dentro do grupo, fechar uma regra que tem uma hipótese validada por dados. Mas já está me dizendo que
tudo que tem que ter dados, o feeling das pessoas não vale. Não, pelo contrário, o feeling das pessoas cada vez vale mais para entender as sutilezas do processo. Mas vamos transformar as sutilezas do processo em quê? Em dados. Então, esse é o grande questão. A primeira questão que a gente tem que ter problemas reais, e problemas reais que eu possa buscar dados para metrificar, para dizer, eu estou mudando a situação A, que está ruim, para uma situação B, que pode ser melhor. Então, quando eu estou falando de produtividade, engajamento, insatisfação, é aquilo que o Hector falou, são visões. Eu vou ter que transformar isso no quê? Eu vou ter que transformar em dados, seja da maneira que for, e aí eu vou mostrar como isso pode ser simples, para a gente conseguir ser objetivo e assertivo, porque não dá mais para chegar na frente de uma pessoa, seja qual for, e dizer, eu acho que eu vou... Não, vamos fazer isso. Tá, mas baseado no quê? Em evidência, que evidência que se tem para fazer isso, ok? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Hector, eu vou, se tu puder, eu vou trocar aqui, eu vou fazer, dando aquele break aí para o pessoal. Ok, então me avisem se vocês estiverem vendo a minha tela. Ok, Janderson. Ok, estão vendo? Então aqui eu começo, vamos começar com a primeira ferramenta, Google Trends. Depois vocês me avisem se conhecem o Google Trends. Aí eu botei aqui uma questão só para a gente começar no Google Trends, que se fala muito de uma tecnologia. People Analytics, né? Que é a análise das pessoas na empresa. Se a gente for olhar lá em 2016, não se falava nada, zero, sobre People Analytics. Agora, olha como vem crescendo já o tema. Por quê? Porque está se vendo que não adianta mais ficar em métodos só baseados em achismo. A gente tem que ir para métodos baseados em dados. Mas, Anderson, e aí? O que eu faço com isso? Eu preciso comprar um software? Preciso comprar uma ferramenta cara de RP? Não, tu começa fazendo uma análise básica de Excel. Esse programa que já tem mais de 40 anos aí e que ajuda bastante a gente ainda nas empresas. Olha aqui, se a gente montar uma planilha dessas, que daí depois o pessoal de RH até pode me dizer se é fácil ou difícil de montar, a gente já vai ter muito mais dados para começar a tirar insights e começar a perceber coisas, tá? Então, eu tenho o nome da pessoa, que aqui vocês já podem perceber que está em letra, porque agora vai entrar em vigor a LGPD, então eu não vou fazer tratamento de dados pessoalizando as pessoas. Eu tenho o tempo de empresa, as faltas que essa pessoa teve em um ano, vamos dizer que esse período aqui é de um ano, o setor que ela trabalha, as horas que ela trabalhou. Aí tem uma questão, Janos, mas só números, só dados brutos aí que está trazendo? Não, a gente pode começar a fazer informação. Será que essa pessoa trabalhou quantos percentual do total que ela deveria? Ela está trabalhando a mais ou ela está trabalhando a menos? Será que a quantidade de horas que ela trabalha não está interferindo em outros fatores dela de eficiência, de produtividade, de engajamento? Então, quando eu tenho um problema, o que eu estou querendo dizer aqui? Que eu tenho que levantar dados para começar a usar as ferramentas que tem à minha disposição para entender melhor o que está acontecendo no meu universo. Número de treinamentos que ela fez, número de atestados, afastamentos que ela tem, ou seja, essa os problemas pessoais que estão afetando a produtividade dela, qual é a nota de avaliação que ela teve do líder, do coordenador, do gerente, né? E aqui a gente começa a pensar um pouco diferente, fora da caixa. Produtividade. Se vocês olharem aqui, tem 1 e 0. É isso mesmo, tem vezes que eu vou ter que fazer avaliações que são subjetivas e eu vou ter que perguntar para aquele gestor daquela pessoa, ela é produtiva, sim ou não? Sim é 1 e 0 é não. Mas por que isso, Janos? Porque a gente está falando de tecnologia, em tecnologia não entende sim ou não, ela entende 0 ou 1, tá? Eficiência produtiva, também eu busquei esse dado com base nos meus indicadores, engajamento alto e baixo e rotatividade.
E aqui tem uma sacada que é a questão da unidade que essa pessoa trabalha. Pode ser Porto Alegre, Passo Fundo, Uruguaiana, tá? Aí vem a primeira ferramenta que eu queria mostrar para vocês dentro desse processo, que se chama Power BI. O Power BI, que eu até vou digitar aqui na internet para todo mundo ver, e quem começar a querer buscar, é uma ferramenta de visualização de dados da Microsoft, tá? Pessoal, a versão inicial gratuita. Janderson, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu só vou mostrar ferramentas que tu pode começar de forma gratuita. Então, baixa lá o Power BI. O que o Power BI fez aqui que está diferente? Ele pegou e transformou aquela minha tabela, essa tabela que eu tinha aqui, que é uma tabela de um monte de número, um monte de dados, ela começou a transformar isso em informação. Então, assim, ó, a gente precisa começar agora a tirar insights. Aí que vem o papel do ser humano. A tecnologia nos ajuda a agregar grandes volumes de dados para a gente gerar informação. Mas quem gera insights é o ser humano. Qual é a vantagem do Power BI? Janus, que legal isso aqui, mas como é que eu faço? Eu preciso ter um curso, alguma coisa? Não. Ele simplesmente, tu bota a planilha de Excel, ele vai dar os campos, ele vai dar as opções de gráfico que tu tem. Eu vou clicar numa, depois eu posso até mudar. Muito bem, gráfico de pizza. Eu quero um gráfico de barras desse jeito. Simples assim. Então, na verdade, a minha questão mais aqui é aguçar vocês a irem atrás de transformar, primeiro, buscar dados. Dados sobre o quê? Dados sobre problemas reais. Segunda questão, transformar dados em informação. Janderson, eu não tenho dinheiro, ferramentas são caras, eu não posso. Aquelas desculpas típicas que a gente conhece. Não, Power BI tu começa de forma gratuita. Tá, o que ele faz? Eu posso ainda montar as medidas que eu quero. Olha aqui, por exemplo, afastamento por setor, eu estou vendo que o marketing tem mais. Atestados por tempo de empresa, eu estou vendo que aumenta o número de atestados. Esses dados aqui são fictícios, óbvio, né? Mas eu já começo a tirar insights. E aí eu quero começar também a ver por unidade, Caxias só. Ele faz para mim já direto. Passo Fundo, ele faz para mim direto. Então, aqui é muito importante a gente perceber por que do dashboard. Então, a gente veio de problemas reais, coletamos dados, só que dados não me dizem nada, e aí eu venho para a segunda questão, eu preciso de informações, porque informações vão me dar insights, vão me dizer problemas que vão entrar no backlog que o Hector falou de cultura ágil. Então, se eu começar a identificar aqui, ó, que eu tenho um problema, que a produtividade, que o afastamento do marketing é maior, já tem um problema aí para eu colocar num backlog de cultura ágil e tentar entender daqui a 15 dias já ter um mapeamento para dizer, mas por que tem tanto afastamento? Aí, depois de mais 15 dias eu descobri, eu vou já dizer, tá, mas será que o afastamento não é por causa dessas hipóteses? As pessoas estão em um ambiente muito insalubre? Como é que está acontecendo isso? Então, eu preciso ter esse circuito para começar a melhorar o meu círculo de informações e tomada de decisão. As pessoas tomam decisões nas empresas e arriscam projetos grandiosos com base em opiniões delas e experiências passadas. Não, porque eu estou há 30 anos no setor e sempre foi assim. O passado não diz nada mais sobre o que foi. A gente precisa agora de boas perguntas e perguntas que sejam respondidas por pessoas de diversas disciplinas. Eu não posso mais ter a verdade absoluta comigo. Bom, Janderson, e aí, o que eu faço agora? Eu tenho essa questão aqui, eu tenho um problema, eu quero continuar analisando. Bom, então, vamos colocar isso dentro de um método ágil? Vamos colocar isso dentro do Trello. O Trello, para quem não conhece, vários de vocês talvez já conheçam e devam perceber, o Trello já é a materialização daquele backlog que o Hector
comentou conosco. Então, ele disse assim, ó, eu preciso colocar uma visão dentro de um backlog para resolver em 15 dias. O Trello é gratuito, Jano? Sim, ele dá várias opções de montar quadros para a cultura ágil, que é o Kanban, o nome desse quadro, para fomentar a cultura ágil. Então, aqui, por exemplo, tem um já de um modelo estabelecido por ele, que ele me mostra os processos iniciando e os caminhos que aquele processo está acontecendo. Por exemplo, de uma entrevista. Aí eu posso adicionar um outro cartão aqui, entrevistar o G. Anderson. Tá? É aquilo que eu vou fazer, eu vou explicar o processo para ele. Aí eu quero fazer uma chamada de vídeo com o G. Anderson, simples assim. Eu peguei e já botei para o outro lado. Agora eu quero fazer uma outra entrevista com o G. Anderson, mas eu quero colocar uns detalhes nessa entrevista aqui, por exemplo. E botar que é para gerente de projetos. Ele bota essa etiqueta. Então, o que eu posso fazer dentro do Trello aqui? Deixa eu mostrar, deixa eu ver aqui, pegar mais aqui para vocês. Aí eu posso pegar e também criar novos cards aqui. Se eu quero uma lista, é entrevista final. E essa lista e já movo essa lista para o momento que eu quero que ela entre dentro da minha solução de problema. Então, o Trello, tá, mas eu não sei, foi muito rápido o que o G. Anderson me explicou. Tem N vídeos na internet, no YouTube, para falar sobre como é que o Trello funciona, tá? Que é um processo de Kanban, que é a materialização do que o Hector falou. Uma outra ferramenta que eu gosto bastante é a de mapas mentais. Porque muitas vezes a gente costuma botar os nossos pensamentos só na forma de fluxos, início, meio e fim. Mas não, a gente tem uma mentalização que pode acontecer de vir problemas que tenham diversas vertentes, e essas vertentes podem acontecer de várias formas. Uma ferramenta super simples para utilizar é o MindMaster. Deixa eu até botar no Google para vocês perceberem. O MindMaster é para criação de mapas mentais. Então, os mapas mentais ajudam muito quando eu quero entender por que Acho que caiu, né, pessoal? Pois é, estranho. Bacana. Congelou tudo. Congelou. Pessoal, a gente pode estar, enquanto o Genderson se restabelece ali, alguma dúvida até agora? Genderson, voltou. Voltei, né? Voltou. Opa, parou onde aí, pessoal? Foi até onde, Hector? Foi até quando estava apresentando. Oi? Quando ele estava apresentando o MintMaster. Isso, MintMaster, isso? Isso aí. Beleza, então ainda bem que foi bem no início aqui para mostrar o outro. Vocês estão agora... estava abrindo na internet. Tá, vocês estão vendo agora a minha tela novamente ou não? Me avisem, por gentileza. Sim. Tá, então a outra ferramenta que eu queria recomendar se chama Miro. Ele é uma plataforma, tá, de colaboração online. Agora, no tempo da pandemia, a gente pega e colabora muito online, pode fazer reuniões. Tá, como é que eu vou fazer post-its online? Como é que as pessoas vão colaborar comigo online? Então, o Miro, eu tenho uma série de perspectivas, de templates aqui que eu posso usar, que são super interessantes para contar uma história de um problema no RH, de uma pessoa, de um grupo, de um time, tanto que para dizer a jornada. Por exemplo, se eu quero ver se eu estou com problemas de ergonomia, eu posso contar a jornada daquele colaborador com o problema de ergonomia que ele tem
para levantar dados. Então, sempre é importante isso. Eu quero levantar dados, porque com esses dados eu consigo fazer uma representatividade do meu problema que eu quero resolver. E a última ferramenta que eu quero apresentar para vocês se chama Orange Data Mining. Muitas vezes as pessoas dizem que fazer data science, fazer machine learning, o cara precisa ser desenvolvedor, precisa entender de programação. Não, não. O que a pessoa precisa entender é de jornada de resolver problema. Ferramentas, muitas vezes, tem ferramentas que são gratuitas, visuais, que te ajudam. O que a Orange faz? A Orange é uma ferramenta de data mining que eu já posso pegar aqueles problemas que eu detectei no meu dashboard, por exemplo, de afastamento, produtividade, de rotatividade que eu estou vendo em algumas unidades, eu posso começar a fazer predições. Eu posso fazer o quê? O que a gente chama de People Analytics, que é entender como as pessoas estão trabalhando naquele setor. Qual é a grande vantagem do Orange? O Orange é gratuito, João? Sim, é gratuito. E qual é a grande vantagem do Orange? Que ele é self-service. Vocês não vão precisar nem do cara da TI, nem de um programador, nem de ninguém para fazer. Por quê? Porque ele faz as coisas por meio de drag and drop. Ou seja, tu vai botar lá um arquivo. A única questão aqui é que ele é em inglês, mas tem vários vídeos na internet ajudando. Então lá eu carreguei o meu arquivo, que se vocês forem ver aqui, dá para mostrar todas as variáveis que eu tinha lá, tempo, falta, setor, e ele já começa a dizer o quê? Se é uma variável ou se é um target. Então, se eu quero descobrir alguma coisa, fazer uma predição, tem que ter um target, eu tenho que saber o que eu quero gerar. Então, tem que dizer se o engajamento é alto ou baixo. Aqui eu escolhi esse target. Não, mas eu não quero mais esse target. Ele vira uma variável. Eu quero agora trabalhar com, em vez daqui, eu quero trabalhar com produtividade. Então, ele vai lá e dá target. Janderson, é muito difícil, eu não vou conseguir aprender. Tem na internet, pessoal. Tem na internet para explicar. Mas os vídeos são em inglês, está tudo em inglês. Bota a legenda no YouTube. Não tem mais desculpa para a gente deixar de fazer People Analytics. O que ele faz aqui? Deixa eu fechar aqui. Ele pega por meio de drag and drop, vocês vão ver bastante isso na internet. Ele começa a gerar algoritmos, tá? E aqui tem a minha data table, aquela mesma que vocês viram. E eu consigo já fazer predições automáticas sobre como é que vai ser a minha produtividade. Então, ele já dá automático uma nova coluna de predição, como é que vai ser a nossa produtividade com base em cada uma das perspectivas. Ok? Aqui tá, Janderson, isso aqui é um pouco mais desafiador, eu preciso entender melhor. Então, eu deixo esse desafio aí para a gente, como carta na manga para todo mundo, que dá sim para fazer desde o sistema mais básico, cultura ágil, transformação digital e People Analytics, totalmente com ferramentas gratuitas, ok? Então, foi essa a minha explanação aí. Deixo em aberto para a gente. Não sei se eu comi bastante tempo aí, como é que foi, Hector? Não, tá no tempo ainda, Janderson. 58 Beleza? minutos. Então tá Pessoal, bom, ficamos abertos aí para perguntas. Para perguntas. Uma coisa eu vou fazer que uma coisa que um amigo meu fez. Eu vou fazer chamada, pode ser? Olha aí, hein? Olha só que desafio quem está com as câmeras fechadas aí. Olha só. Galera do pijama aí, né? Pessoal, vocês conseguiram enxergar suas empresas nesse contexto? Vocês conseguiram? O que a gente trouxe ali é muito diferente do que a gente vive aí no dia a dia? Não.
Quem não quiser falar também pode mandar a pergunta por chat também, né? Também não tem problema nenhum. Se quiser perguntar ali, fazer só um digitar e perguntar. Acontece muito nas organizações, né, e até fora das organizações, o achômetro, né, aquilo que vocês comentaram bastante. A gente não pergunta para as pessoas qual que é a tua dor e avalia se realmente é uma dor, né? E aí depois categoriza elas, ranqueia elas qual que é a principal, qual que não é, e vai fatiando ela e resolvendo uma parte por vez, né? A gente sempre trabalha muito no achômetro. E isso que vocês abordaram, acho que é de extrema importância, né? De perguntar para as pessoas e avaliar se realmente é uma dor e depois priorizar e categorizando, né? Vamos resolver uma parte por vez com entregas a cada 15 dias, para não deixar acumular também, né? Então, tu vai E resolvendo. dentro do que a Vanise falou também sobre o achismo, foi o que o Janderson e o Hector também trouxeram na live hoje, né? Porque às vezes a gente olha para uma pessoa e acha que ela não tem um potencial, não tem capacidade para fazer alguma coisa. A gente acha, mas às vezes pode ser que ali esteja um diamante, né? Ali esteja um nota 10. Às vezes a gente olha e diz, não, esse é um nota 5, é um mediano. Mas daí quando tu coloca para ver mesmo, tu acaba se surpreendendo, né? Porque tu não esperava que ele fosse se entregar tanto e que ele fosse tão bom. Por isso essa ideia do achismo, né? A gente teria que tirar um pouco da nossa cabeça e um pouco daquilo que a gente vive, seja no trabalho, seja em casa ou qualquer coisa que a gente esteja fazendo, né? Pensar sempre, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Isso acaba atrapalhando também, né? Alguém já conhecia algumas ferramentas ali que eu apresentei? O que era novo, o que não foi novo pro pessoal? Seria legal dar um feedback aí para a gente até saber, né? O Eu que só vocês conheci o acharam das Excel. ferramentas? Hã? Eu só conheci o Excel, Janderson. Ah, é? Pô, Já que bom. anotei todas aqui, né, para dar uma pesquisada depois. Legal, bacana. Janderson, posso falar então um pouquinho? Por quem? Qual dos dois aí que é aí primeiro? Escutei a voz do Não, pode Alisson. falar. Hã? Não, eu fico por segundo, pode falar, mano. Fala você, depois eu falo. Não, na verdade é mais um comentário em relação a todos esses, não sei se se encaixa em programas que o Janderson falou, mas eu achei todos eles muito interessantes e também trazendo um pouco para o lado pessoal, né? Eu acredito que isso possa ser aplicado na nossa vida fora da empresa também, tanto para organização como para aprendizado, principalmente. E eu não conhecia nenhum desses. Na verdade, só tinha ouvido falar do Orange, mas pouco também. Legal. É porque tem. Desculpa, quem é que queria falar também? Agora me meti, mas tinha alguém que queria. Eu só ia compartilhar um pouco vocês. Eu conheço as ferramentas que você apresentou, opero em algumas, não todos os momentos, Trello, Excel, né? Muito bom ele ainda em muitas coisas, Power BI também, a gente trabalha com digital, acaba usando bastante para apresentar para os clientes resultado, né? Não ser números aleatórios, né? Então, e compartilho um pouco da minha experiência como gestor, né? Na minha agência eu opero mais com novos negócios, projetos, estratégias. A gente sempre se envolve com pessoas, né? Querendo ou não, a gente vai ter pessoas em todos os nossos processos. E o que mais me chama a atenção em tudo isso, dessa minha pequena experiência, já de atuação em uns 10 anos mais ou menos, é que sempre em todos os processos, seja eles ágeis, os normais, os nossos tradicionais, vai envolver pessoas. E a gente não consegue motivar as pessoas simplesmente por querer motivar. Elas têm que ter uma motivação própria de fazer as coisas. Então, posso ter talvez
o melhor programa, a melhor metodologia e a pessoa não fazer acontecer. De certa forma, ela não está engajada com o processo, com o projeto, com a empresa. E aí são vários outros fatores que envolvem, né, essa vontade de crescer, de se desenvolver. Então, a tecnologia ajuda, auxilia muito. E se hoje não tivéssemos tecnologias, não estaríamos aqui conversando, né? Não teríamos essa possibilidade. Mas atrás da tecnologia sempre vai ter pessoas. E eu, como gestor, né, estou hoje, tenho que achar formas de me desenvolver a minha empresa. E eu entendo que as pessoas que trabalham comigo têm que achar a motivação dela, seja comigo, seja em outro lugar. Ela tem que se desenvolver, ela tem que buscar. A empresa talvez possa dar mais meios, né? Pode ajudar, pode incentivar. Mas sozinho um gestor de empresa não faz muita coisa. Então eu acho que é uma conexão, né, entre o gestor, ter a mente aberta, ser um gestor mais horizontal, mais aberto a escutar, a incentivar, não estar em cima, mas estar junto, né? Ou seja, na frente puxando, as pessoas atrás vindo e vamos lá, né? Mas as pessoas têm que querer também. Algumas pessoas que estão aqui não são donos, né? Elas estão trabalhando em algum setor. Então, eu acho que essas pessoas que estão no setor, elas podem ser os donos do setor, né? E ajudar a desenvolver a empresa. E junto, né? E procurando desenvolver. E o gestor, eu acho que tem que estar olhando de forma mais horizontal, assim, né? Uma forma de estar junto com a equipe mesmo, dizer, olha, eu vou fazer isso aqui com vocês, estou junto, vamos lá. Baseado em números, né? Baseado em informações concretas. Então, mais um pouco mais um compartilhamento de informações do que talvez uma dúvida em si, né? Mas a apresentação muito boa e acho que muito pertinente para o momento também, dentro do que talvez vivemos hoje, né? Bacana. Uma das coisas que eu acredito muito, assim, pessoal, e a gente pode se colocar no lugar, quando a gente coloca as pessoas no lugar certo, é natural as pessoas darem o seu retorno, mas isso é uma busca que daqui a pouco nem ela sabe qual é o seu lugar certo. Então, a comunicação, o entendimento do que está acontecendo e tu olhar para aquele teu profissional que está ali, ou teu colega, ou para ti mesmo, que está sofrendo, é muito importante a gente ter isso, tá? Esse se colocar no lugar do outro. Porque a gente só se coloca querendo cobrar, né? Tem que entregar, tem que fazer, mas às vezes aquela pessoa ali, ela está sofrendo. E principalmente nesse momento emocional que todo mundo está passando, todos nós estamos passando, é muito importante a questão da empatia, tá? Legal, se tiver até alguém que queira falar, por favor, fale. E eu só queria falar, na verdade, o seguinte, ó. A gente tem que aprender com quem está dando certo. Quem é que está dando certo hoje? Quem é que está dando muitas cartas? Tem startup com 10, 20 pessoas que está valendo mais do que banco grande. Como assim, entendeu? O time de pequenas pessoas fazendo um papel de gigante e batendo de frente. Por quê? Porque as organizações elas ficaram burocráticas, chatas. Parece um lugar assim que tu entra nos lugares, algumas empresas assim, a pessoa tu vê que não tá bem ali, mas não é por causa dela, é porque o contexto da empresa não tá legal. Então as empresas perderam essa essência de serem leve e atender as pessoas. E atender o cliente ao cliente externo, muito bem, só que agora não basta mais, mas o funcionário está sendo pago em dia, ele que se vire e vá ser produtivo. Não, eu vou ter que conquistar as pessoas internamente. Eu vou ter que criar uma nação de pessoas que vestem a minha camisa em casa, seja como pijama ou como qualquer coisa, e tornar elas empreendedoras dentro do negócio. Porque senão eu não vou conseguir fazer a virada que tá acontecendo e que a pandemia só acelerou. Então, se a gente olhar hoje qual é o papel de um Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, né? Ele diz que ele tem dois papéis na empresa. Esse é um grande ativista da marca, dizer que a marca é boa, é muito boa, e tirar todas as burocracias que tem dentro
para as pessoas não se desenvolverem. Porque a gente começa a criar um monte de burocracia. Não, primeiro marque reunião com o coordenador, o vice-líder, 3 pessoas, para depois chegar no diretor. A gente cria umas crenças limitantes que barram o resultado da empresa. E isso já não cabe mais. Então, vamos olhar para o mundo e vamos olhar o que está dando certo. Aqui no Brasil, o caso, por exemplo, de um Nubank ou de outras fintechs aí que estão dando certo, que já valem quase o mesmo preço ou metade do valor de empresas que tinham 70, 80 anos. Alguma coisa está acontecendo e a gente tem que aprender com elas. Legal? Legal, pessoal. Alguma Mas alguém dúvida? tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Tudo certo? Certo. A Eu gente vou tinha pedir programado Oi? 1 hora, a gente tinha combinado mais ou menos 1 hora, passou um pouquinho, então a gente está Isso. dentro do nosso prazo aí estipulado. Legal. Uma das coisas que quem me conhece, eu trabalho com entidades de classe, trabalho com muitos empreendedores e empresas, e a gente sempre tira foto, né? Então, se todo mundo puder abrir as câmeras aí, e a gente tirar uma foto, mas a gente vai tirar uma foto diferente dessa vez. É uma foto que só é tirada lá em Barbosa, Carlos Barbosa. O pessoal da Fluência sabe o que eu estou falando. Hein? O pessoal pode abrir aí não sei se de repente é a internet. Ou estão de pijama. Ou estão de pijama, não querem sair, hein? Opa! Ó, o Leonardo Borges aparecendo ali, ó. Legal. Pessoal, nós só vamos tirar foto, eu só vou contar como é que se tira foto lá em Barbosa se todo mundo abrir essas câmeras. Só para contextualizar, tá? Eu moro em Carlos Barbosa, tá? Só pra... Tá bom, pessoal? Tá todo mundo aí? Vamos tirar uma foto, então? Bacana? Bacana. De pijama, mas tá valendo. Tá valendo também, é isso aí. Isso aí quem faz a diferença até de pijama faz. Isso aí. Pessoal, lá em Carlos Barbosa a gente tem uma mania de tirar foto, tá? Todo mundo tira foto sorrindo. Lá nós só temos um R. Eu não sei se eu vou ofender alguém aqui, tá? Mas me desculpa, mas lá na minha cidade a gente só fala num R, tá? Vamos tirar uma foto? Vamos. Bacana. E beleza. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo sucesso para vocês nos seus desafios profissionais, no seu dia a dia. Se a gente pudesse deixar uma mensagem assim, se coloque no lugar do outro. Gentileza gera gentileza, mesmo em empresas, todo mundo emocionalmente precisa. A gente também precisa de carinho. Todo mundo precisa de carinho e eu acho que todo mundo sai ganhando, tá bom? Um grande abraço. Qualquer coisa, os nossos contatos estão aí com o Centro Empresarial. Quem quiser, de repente, esse material que a gente montou aqui, quem quiser receber, por favor, mande um e-mail ali para o Centro Empresarial. A gente vai ter um prazer enorme de estar compartilhando isso com vocês, tá? E a gente está à disposição. Ok? Muito obrigado. Um grande abraço aí para todos. Tchau, galera. Noite, tá? Obrigado. Fiquem em paz. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, até. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite.